Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância, que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você para que você continue firme e constante e sempre atuante na obra do Senhor. Amém? Para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos ler inicialmente apenas um versículo. Está escrito, versículo de número 30, quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te bendizemos e exaltamos e elevamos o teu santo nome nesta hora, neste momento, porque nós cremos que só tu és Deus e não há outro além de ti. Tu és a nossa rocha, tu és aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos livra de todo o intento e de toda a armadilha do inferno. Senhor, traz luz à revelação, que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra em nossos corações, produzindo vida e vida em plenitude, para o louvor da tua glória, é que oramos e pedimos em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, todo texto a gente sabemos que tem um contexto. E o contexto desse texto traz a narrativa que Jesus estava em uma casa para descansar, e a Bíblia diz que uma grande multidão se aglomerou diante dele ali na casa. Malmente ele conseguiu comer. E a Bíblia diz que trouxeram um jovem que era mudo e cego. Este jovem tinha um demônio e Jesus o curou. Quando o demônio saiu, a Bíblia diz que o jovem falou e viu. E a palavra de Deus traz a narrativa que quando as multidões viram este ato, a manifestação do poder de Deus, a palavra do Eterno traz a narrativa que eles começaram a dizer: será este o filho de Davi? Será este aquele que Moisés escreveu? Será esse aquele que Isaías escreveu, Miqueias, o profeta Miqueias escreveu? Porém, quando a Bíblia traz a narrativa aqui, que quando eles pensavam desta maneira e falavam, os fariseus, os escribas que estavam presentes, começaram a criticar, dizendo que Jesus estava operando mediante ao poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E a palavra do Eterno traz a narrativa que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus começou a repreendê-los por meio de parábola. E aqui, no contexto desse texto que lemos, deste versículo, a Bíblia diz que Jesus repreende, mas também Jesus explica a origem do seu poder, que o seu poder não vinha de Beelzebu, mas seu poder estava intrinsecamente ligado a Deus, ao Espírito de Deus. Porque Jesus diz aqui: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Então Jesus aqui explica a multidão, mas também para os fariseus que estavam criticando a ele, a origem do seu poder, que não vinha do diabo. Pelo contrário, Jesus estava aqui para sobrejugar o diabo, porque 1 João diz que para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi o que Jesus estava fazendo aqui. E Jesus enfatiza que o diabo não expulsa o diabo, que o diabo ele não vive guerreando entre eles mesmos. Pelo contrário, a Bíblia diz que o diabo ele luta o tempo todo, em todo momento, contra os planos, contra os propósitos de Deus. E Jesus aqui explica a origem do seu poder, e após ele explicar, Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajuda, espalha. Literalmente, Jesus está falando para aqueles que estavam criticando, que esta atitude que eles estavam tomando, literalmente eles estavam se opondo tanto à obra de Deus, mas também ao próprio Senhor Jesus. E Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqui está a explicação breve do texto. Então, o título da mensagem nesta noite é: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Primeiro ponto, então o Senhor Jesus afirma categoricamente que não há meio termo, não há um lado neutro.
ou nós estamos com ele, ou nós estamos contra ele. Porque quando nós nos reportamos para o texto, podemos identificar no contexto que Jesus expulsa um demônio. E as multidões começaram a questionar entre si se era este, como eu já disse, o filho de Davi. E quando as multidões questionam, a Bíblia diz que os fariseus, as autoridades religiosas que estavam ali presentes, começaram a se opor àquilo que o Espírito de Deus estava gerando no coração das multidões. Que aquele que estava ali era o Filho de Deus, era o Messias que havia sido prometido a Davi, que um governante governaria no seu lugar, assumiria o seu trono e governaria eternamente. Mas quando os fariseus eles se deparam com estas afirmação, estes questionamentos das multidões, eles começaram a se opor a o que a multidão estava falando, eles começam a se opor ao próprio Senhor Jesus e à sua obra sobrenatural, porque a Bíblia diz que quando os fariseus, os escribas, escutavam, eles começaram a se opor, literalmente, à obra que o Espírito de Deus estava fazendo no coração daquelas multidões que estavam aqui presente com Jesus, vendo a obra que Jesus estava operando na vida deste jovem que estava endemoniado, que tinha uma enfermidade que era de origem maligna. Então aqui fica claro este axioma que nem toda enfermidade é de origem natural, como também nem toda enfermidade de origem espiritual. Então nós precisamos intercambiar e saber ponderar estes axiomas, esta verdade. E a Bíblia diz que quando Jesus liberta este jovem, a multidão começa a afirmar que Jesus era o Messias, o descendente de Davi que havia sido prometido. Os fariseus, os escribas começam a se opor. E aí Jesus, como já disse, explica a origem do seu poder. E quando Jesus afirma e explica a origem do seu poder, Jesus ele fala sobre esta verdade, que quem não está com ele está contra ele, e quem com ele não ajunta, espalha. Estes homens estavam aqui ouvindo Jesus ensinar, estes homens estavam presenciando o sobrenatural da parte de Deus. Eles presenciaram a libertação de um jovem, mas eles mesmo assim não creu, eles mesmo assim rejeitou a obra que Jesus estava fazendo e literalmente estava rejeitando o próprio Senhor Jesus. E da mesma forma, quando nós nos reportamos para o presente século, nós podemos identificar literalmente que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca nasceu de novo. Ouve a palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus e ainda se opõe à palavra de Deus. E estas pessoas, ao agir assim, elas estão indo contra o Senhor Jesus. E Jesus ele afirma categoricamente que quem com ele não ajunta, espalha. E quem não está com ele, está contra ele. Então, pessoas no presente século, da mesma forma, têm agido como estes fariseus e estes escribas, que em vez de aceitar a mensagem de Cristo, aceitar a obra de Cristo, aceitar que aquele que estava ali não era um qualquer, mas aquele que estava ali era o Messias que havia sido prometido por Deus mediante os seus profetas. Mas eles, por orgulho, por autossuficiência, por prepotência, ele se opôs à obra do Senhor. Ele se opôs ao ministério do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ao repreendê-los, e afirmar que eles estavam blasfemando contra o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que Jesus diz também para eles, quem não está com ele, está contra ele, quem com ele não ajunta, espalha. E da mesma forma, meu amado e minha amada, quando alguém se opõe àqueles que estão fazendo a obra de Deus, ministrando a palavra de Deus, estas pessoas estão se opondo ao próprio Senhor Jesus. Porque a obra não é minha, não é sua, a obra é do Senhor, e ele chama quem ele quer, estabelece quem ele quer para fazer sua obra. E quando nós nos opomos àqueles que estão fazendo a obra, nós estamos indo contra o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que quem não está com ele, está contra ele, quem com ele não ajunta, espalha. E nós precisamos tomar cuidado, porque todas as vezes
quando nós nos opomos àqueles que estão fazendo a obra com honestidade, fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor, aquilo que o Senhor chamou para fazer, e nós nos opomos, nós estamos indo contra o Senhor Jesus. E Jesus diz que quem não está com ele, está contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos nos opor à obra do Senhor Jesus e ao próprio Senhor Jesus. Os fariseus e os escribas se opôs, e nós não podemos e nem devemos agir desta maneira. Como eu disse, no presente século, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo. Ouve a palavra de Deus, não aceita a mensagem de Cristo, mas pelo contrário, elas se opõem à obra do Senhor, se opõem àqueles que estão fazendo a obra do Senhor, e por isso ela não se ajunta a Cristo, não aceita Cristo, não aceita a mensagem de Cristo e está contra Cristo. E Jesus diz que não está com ele, está contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Então, estas pessoas não se ajuntam a Cristo e não está com Cristo, e por isto elas estão contra o Senhor Jesus. E horrível é se opor ao Senhor, porque é melhor ter o Senhor como aliado, como Deus da nossa vida, do que ter ele como inimigo. Porque quem pode se livrar da mão do Senhor? A Bíblia diz em Hebreus que Deus, ele é fogo consumidor. E Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, também ceifará. Então nós precisamos tomar cuidado. Segundo ponto, pessoas que vêm até Jesus não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele pode fazer. E quando ele não faz o que elas querem, logo ela se afasta dele, abandona a caminhada, abandona a fé e vai embora e se esquece da fonte que bebeu, à semelhança do povo de Israel, que abandonou a fontes de águas vivas. Se não, vejamos, Jeremias 2, 11 ao versículo 13 está escrito: por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Então, o povo de Israel se opôs ao Senhor, abandonando, fazendo aliança com nações estrangeiras, com povos estranhos, abandonando a fonte de água viva e cavando para si cisternas. E da mesma forma, tem pessoas cristãs que vai ao Senhor Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode proporcionar a elas. E quando ele não faz o que elas querem, logo ela se afasta do Senhor Jesus Cristo. Ela se afasta do Senhor Jesus. E isto é pecado, porque melhor seria não ter conhecido ao Senhor do que conhecer ao Senhor e virar as costas para o Senhor. A Bíblia traz a narrativa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que após chegar a notícia que João Batista havia sido morto pelo rei Herodes, a palavra de Deus diz que Jesus se retirou com seus discípulos para o outro lado do lago da Galileia, também conhecido como Tiberiades. E quando Jesus está ali, uma grande multidão foi até ele. E Jesus, resumindo, Jesus alimenta esta grande multidão. Quando esta grande multidão viu os sinais que Jesus havia feito, que foi da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que eles queriam pegar Jesus e colocá-lo à força no poder. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus se retira para orar. Mas antes de se retirar, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que eles entrassem no barco e atravessassem para Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. E quando Jesus está no monte orando, Jesus acaba de orar e Jesus foi ao encontro dos seus discípulos que estavam em alto mar, pelejando para tentar chegar a Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus foi até eles, acalma a tempestade, e a Bíblia diz que Jesus entra no barco e faz a travessia com eles. E no dia seguinte, a grande multidão que estava ali com ele, que havia comido do pão que ele havia multiplicado, do pães e peixes,
E a palavra do Eterno traz a narrativa que eles atravessaram atrás de Jesus para Cafarnaum. E quando eles chegaram, eles perguntam a Jesus: Mestre, como foi que chegaste aqui? E Jesus dá uma resposta dura para eles, dizendo: em verdade vos digo que me procurai não pelos sinais que viste, mas pela comida que comeste. E Jesus diz para eles: trabalhai não pela comida que perece, ou seja, pelas coisas passageiras e efêmeras desta vida, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E Jesus estava falando ali literalmente, não de meritocracia, mas da vida eterna, que aqueles que vai a ele, creem nele, permanecem nele, recebem dele, da parte dele. E a Bíblia diz que Jesus passa a ensinar a estas multidões novamente que a lei de Moisés era a sombra do bem-vidouro e que a realidade é Cristo Jesus. E Jesus aqui, resumindo a passagem bíblica, a Bíblia diz que Jesus fala que necessário seria beber do seu sangue e comer da sua carne. E Jesus estava falando de aliança. E a Bíblia diz que quando estes homens ouviram estas palavras, eles ficaram ensandecidos, enfurecidos, dizendo que as palavras de Jesus, e outras palavras, era loucura, que as palavras de Cristo era dura, se não vejamos. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes isso: vós escandaliza, como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida à carne, não serve para nada as palavras que eu vos tenho falado, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isto vos disse, que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai, isto é, Deus. Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los a Jesus. Então, o texto citado aqui, de forma conjecturada, traz aqui a narrativa que aquelas multidões que haviam sido alimentadas por Cristo, quando Jesus negou fazer novamente o que eles queriam, que era somente ser alimentado nas coisas desta vida, no pão desta vida, eles logo rejeitam a mensagem do Senhor Jesus. E virando as costas para o Senhor Jesus, foram embora, abandonando ao Senhor Jesus. E da mesma forma, tem muitas pessoas que procuram Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele faz. E quando Jesus não faz o que elas querem, elas logo abandonam o Senhor Jesus, virando as costas para ele. E isto é uma realidade que é verdadeira. No presente séculos, tantas pessoas que têm apostatado da fé, têm rejeitado a mensagem de Cristo, rejeitado ao Senhor Jesus, porque Jesus não faz o que elas querem. Jesus não massageia o ego dela. E por isto, estas pessoas se opõem a ele. E Jesus claramente ele diz no texto áureo que quem não está com ele está contra ele. E quem com ele não ajunta, espalha. E nós precisamos tomar cuidado, porque aceitar a mensagem de Cristo, aceitar Jesus como Senhor, não é para que Jesus faça tudo aquilo que nós queremos. Não, nós como filhos de Deus, como servos de Cristo Jesus, nós precisamos nos adequarmos à equação da vontade de Deus. Nós precisamos aceitar a mensagem de Deus, que é contrária e antagônica àquilo que nós achamos que é certo, aquilo que está enraizado na nossa natureza. Jesus, em Lucas 9:23, Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, o Evangelho de Cristo tem bênçãos, tem bênçãos. Jesus abençoa os seus filhos, abençoa seus filhos. Mas o cerne do Evangelho não é simplesmente sobre as coisas desta vida. É Ele nos perdoar e nos tirar de um estado de condenação e nos levar para os céus. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nós não estamos neste lugar de somente buscar Jesus pensando nas coisas desta vida. Porque Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que se a nossa esperança em Cristo somente é para esta vida, nós somos mais dignos de lástima de todos os homens.
Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos neste lugar de buscar a Cristo somente por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é, somente pensando no aqui, no agora e não naquilo que Ele é. Porque nós precisamos buscar a Ele por aquilo que Ele é, porque Ele é aquele que nos proporciona todas as coisas para esta vida, bênçãos para esta vida, mas também para a vida eterna, porque melhor do que alcançar riquezas, bens nesta vida, é você ter a vida eterna. E aqui eu não estou negando que Deus tem bênçãos para os seus filhos, para esta vida, porque a Bíblia diz em Isaías 1:19, que se nós estivermos prontos a ouvir, nós comeremos o melhor desta terra. Claro que foi dito no contexto para Israel, mas na aplicação para todos nós no presente século. Então nós precisamos buscar a Cristo não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E quando nós temos aquele que é soberano, é supremo, é eterno, é transcendente, é imanente, nós, por estarmos em aliança com Ele, nós usufruiremos de todas as bênçãos que Ele nos proporciona e que Ele tem para nós. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 1:3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como filhos de Deus, nós não devemos desenfreadamente ficar correndo atrás de bênção. Não, pelo contrário, nós precisamos buscar o abençoador, porque quando nós temos o abençoador, automaticamente nós temos a bênção da parte dele, porque como filhos de Deus, nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e portanto tudo já pertence a nós. E por tudo pertencer a nós, nós precisamos descansar, porque nós somos herdeiro dele, nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. Então todas as bênçãos já nos pertencem. Então não corremos atrás da bênção, não busquemos a Cristo somente pensando no que Ele pode nos proporcionar para esta vida. Nós precisamos o buscar por aquilo que Ele é, porque Ele é santo e Ele é maravilhoso. E quando nós estamos no cerne da vontade dEle, no escopo da vontade dEle, as bênçãos dEle nos alcançam. As bênçãos, as promessas que Ele tem para nossas vidas nos alcançam, meus amados. Então, buscar a Cristo por aquilo que Ele é se ajuntar a Cristo, é estar junto com Ele. Mas quando nós o buscamos por aquilo que Ele pode fazer por nós, somente pensando no aqui, no agora, nós estamos numa posição de contra Ele, indo contra Ele. E Ele mesmo diz que quem não está com Ele, está contra Ele. E quem com Ele não ajunta, espalha. Então não foi para isto que Ele nos chamou. Não é para isto que Ele deseja que nós o conheçamos. Ele quer que nós o conheçamos a partir de um relacionamento diário, mas também de um relacionamento de pai e filho, e de senhor, e de servo, e de amigo, porque Jesus diz que Ele não nos chamaria mais de servo, mas sim de amigo, porque Ele nos contou os seus planos, Ele nos contou o seu coração. Então nós precisamos buscá-lo por aquilo que Ele é, amém? Não somente por aquilo que Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer, Ele pode e Ele faz, mas este não deve ser o fim, este não deve ser o alvo primário. O alvo primário precisa e deve ser o nosso relacionamento com Ele, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso e porque nós o amamos, porque nós o conhecemos como único Deus, como Deus verdadeiro, nós o esmeramos, nós o almejamos e nós o desejamos a partir de um desejo latente e ardente no nosso coração. Amém? Então, o terceiro ponto, pessoas que buscam Cristo somente pensando em prosperar nesta vida. O segundo ponto é pessoas que estão buscando a Cristo somente por aquilo que Ele pode fazer. E o terceiro ponto, pessoas que buscam Jesus somente para prosperar nesta vida. E quando Jesus concede a elas aquilo que elas desejam, elas logo se desviam da presença. Quantos de nós conhecemos pessoas que no início da sua caminhada buscava Jesus, lia a Bíblia, orava, vivia em santidade, em obediência, era um devoto, era alguém que tinha uma infinita e profunda devoção ao Senhor Jesus. Mas quando Jesus o prosperou nos seus negócios, prosperou nos seus projetos, estas pessoas logo se desviaram.
E a Bíblia traz a narrativa em 2 Crônicas, capítulo de número 25, a Bíblia traz a narrativa de um rei, Uzias. Este rei começou o seu reinado após seu pai ter morrido, Amazias. Ele começa o seu reinado com 16 anos. E a Bíblia diz que enquanto o sacerdote da época dele estava vivo, ele o buscou o Senhor e Deus o fez prosperar em tudo. E a Bíblia diz que quando ele está próspero, famoso, com um reinado grandioso, a Bíblia diz que ele se envaideceu, ele se soberbeceu, a tal ponto de entrar no santuário de Deus para oferecer incenso, no altar do incenso. A Bíblia diz que o sumo sacerdote foi com 80 sacerdotes valentes e o repreendeu. E a palavra de Deus traz a narrativa que quando ele recebe a repreensão, ele se enfureceu e Deus o feriu por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho. E da mesma forma, no presente século, pessoas que buscam a Deus para que Deus o prospere somente nesta vida. Não podemos e nem devemos buscar a Deus somente para prosperar nesta vida. Não podemos buscar a Deus somente pensando no aqui e no agora, ou por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, e porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e Ele quer se relacionar conosco. Então nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que nós desejamos. Porque se nós fizermos assim, nós vamos agir como o rei Uzias, que quando Deus o concede, quando Deus o prospera, ele logo se desviou da presença. Seu coração se envaideceu e ele se desviou da presença do Senhor. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado. A palavra desta noite é uma palavra de exortação, mas também de alerta, para que nós não caiamos nestes 3 exemplos apresentados aqui. Primeiro exemplo, aqueles que estão na presença, mas nunca tomam um posicionamento, mas se opõem à obra de Deus. E por se opor à obra de Deus, está contra Jesus. E por estar contra Jesus, logo se espalha. Segundo ponto, aqueles que buscam Jesus por aquilo que Ele pode fazer por elas. Terceiro ponto, pessoas que buscam Jesus somente pensando em prosperar nesta vida. E isto totalmente errado. Quarto ponto aqui, nós precisamos buscar por aquilo que Ele é e não simplesmente por aquilo que Ele pode fazer por nós. Amém? Então, que esta palavra possa abençoar você, que possa te edificar e te fortalecer e redirecionar seu coração para que você esteja dentro do certo, no escopo da vontade de Deus, mas também usufruindo das bênçãos e plenitude que Deus tem para nós em abundância. Amém? Porque a Bíblia diz em João 10:11, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para nos dar vida e vida em abundância. E esta vida é a que Deus tem para nós. Que você possa usufruir desta bênção. Que você possa permanecer usufruindo na presença do Senhor, das bênçãos que Ele tem para você, sem desviar o seu coração daquele que é santo e que é eterno, eternamente. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas eu quero fazer um apelo. Se há alguém aqui neste vídeo que deseja fazer uma aliança com o Senhor, ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. É o que eu te peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe também para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.